boa tarde a todos. Eu sou a Melissa, eu sou estudante do terceiro ano do curso de Medicina na Universidade 9 de Julho e hoje eu vim apresentar o nosso trabalho sobre o cenário dos casos notificados de dengue no estado de São Paulo entre 2020 a maio de 2024. Bom, como a gente sabe, a dengue é uma arbovirose transmitida pela fêmea do mosquito Aedes aegypti e esse vírus possui 4 tipos de sorotipos diferentes, o dengue 1, 2, 3 e 4. Então, isso a gente sabe que uma mesma pessoa pode ser infectada mais de uma vez e tem propensão a evoluir para casos mais graves da dengue. E só nesse ano, a Organização Mundial de Saúde contabilizou no ano de 2024 um total de 7,6 milhões de casos prováveis de dengue em todo o mundo, sendo que 3,4 milhões foram confirmados no laboratório. Então, tendo em vista a morbidade dessa doença, desse agravo, o nosso trabalho teve como objetivo descrever a incidência dos casos notificados de dengue no estado de São Paulo, no período de janeiro de 2020 a maio de 2024. Como metodologia, a gente fez um estudo descritivo, transversal, com abordagem quantitativa de análise de série temporal. A gente usou a base de dados do DataSUS, Tabnet, pelo sistema do SINAM, doenças e agravos de notificação. Pegamos a dengue a partir de 2014, que são os dados mais atualizados que a gente tem. A abrangência geográfica foi o estado de São Paulo, o período foi de janeiro de 2020 a maio de 2024, e vale ressaltar que quando a gente fez o trabalho, a gente tinha dado só até o dia 3 de maio, e para fazer análises exploratórias e adicionais ao trabalho, a gente também filtrou o desfecho, se houve hospitalização ou não, o gênero, a faixa etária e a sazonalidade da doença. Como resultado, após a coleta dos dados, a gente teve que foi um total de 2.077.786 casos no estado de São Paulo no período analisado. A gente pode ver ali que, em 2020, a gente tinha um total de 204 mil, aproximadamente. Em 2021, que foi o ano que registrou o menor número de casos, a gente teve 158.546. Em 2022, a gente já teve uma elevação desse número para 350.898. Em 2023, uma leve queda, mas ali também na faixa dos 300 mil. Já em 2024, até dia 3 de maio, a gente teve esse dado nos primeiros 5 meses de ano, que teve mais que o triplo do ano passado, no ano anterior a esse, 2023. Então, isso acabou gerando bastante alarme, mas, como uma observação, a gente refez essa pesquisa para trazer os dados atualizados para vocês, e a gente já viu que totalizou, de janeiro de 2024 a agosto de 2024, um total de 2.087.185 casos prováveis de dengue, somente nesse ano aqui no estado de São Paulo. Dessas análises exploratórias, a gente olhou que a faixa etária mais prevalente foi de 20 a 39 anos, com aproximadamente 34% do total, seguida da população de 40 a 59 anos, com 28% dos casos, e os pré-adolescentes e adolescentes de 10 a 19 anos, somados, corresponderam a 14% dos casos. E vale ressaltar que a faixa etária de 10 aos 14 foi a faixa etária para vacinação, pelo sistema de saúde. Sobre a sazonalidade da doença, os meses de maior incidência foram os meses de verão e outono, de dezembro a junho. A gente vê que em dezembro começou a subir ali a linha, e os meses de maior incidência foi março, abril e maio. E esse aumento de casos pode estar relacionado ao período mais chuvoso e de temperaturas mais elevadas no país, o que acaba propiciando a proliferação do mosquito. E com relação ao sexo, a dengue é aproximadamente 10% mais incidente nos indivíduos do sexo feminino, e não existe uma explicação biológica para isso, ou científica, mas a gente supõe que é porque as mulheres procuram mais o serviço de saúde do que os homens, e isso acaba tendo mais diagnóstico. E o desfecho? Ocorreu hospitalização? Bom, em uma pequena porcentagem dos casos notificados, houve essa necessidade de hospitalização. No entanto, vale ressaltar que os dados que a gente teve, não foi possível determinar a evolução desse paciente. Então, se ele retornou ao serviço de saúde, se ele foi internado ou não. Isso vale levantar outros questionamentos também, se casos leves de dengue não foram notificados, ou casos graves que não necessitaram de internação naquele momento, mas o paciente evoluiu para óbito. Então, vale maiores pesquisas para a gente ter um dado de desfecho mais apropriado e apurado. Bom, como conclusão, a gente teve que os casos de dengue nos anos iniciais da pandemia de 2020
e 2021 foram os inferiores aos anos subsequentes, possivelmente por conta da subnotificação desses casos, né, durante o período de maior incidência ali da pandemia de Covid-19. Em 2024, até o mês de maio, foi observado esse aumento exponencial dos casos de dengue, atribuído, né, possivelmente, à introdução das novas cepas desse vírus aqui no nosso país e aos eventos climáticos. Então, diante desse cenário, é imprescindível reforçar as medidas para erradicar esse vetor e ampliar a vacinação, bem como medidas de combate e prevenção dessa doença, que tem sido muito incidente no nosso estado. É isso, essas são as nossas referências. Muito obrigada. Melissa, esse é o terceiro ano, é isso? Isso. Qual foi o desafio maior nesse trabalho para você? Eu acho que aprender uma metodologia nova de estudo foi desafiador. Montar o trabalho e estar aqui também, eu acho que é um desafio. A gente não é minha primeira apresentação, então está sendo tudo novo. Tá ótimo, foi ótima a apresentação. Obrigada. Melissa, eu sei que você está no terceiro ano ainda, mas o que vocês levantaram, além de variáveis, você já colocou algumas, em relação a esse aumento absurdo que teve nesse ano, além das questões ambientais, de mudança de clima, etc. Então, a gente imagina que, suposições, né, de que também deixou-se de falar sobre as medidas de prevenção de combate ao mosquito, né? Então, a gente acabou focando muito em outras doenças na pandemia, a gente se cuidou muito, mas foi se deixando um pouco de lado, né, do controle ambiental e de prevenção e a introdução das novas cepas do vírus também, né, que tem pesquisas que falam que as 4 cepas estavam ao mesmo tempo circulando no nosso país, então acho que atribui-se a isso, em alguma medida. Alguma pergunta a mais? Nós gostaríamos, então, de agradecer todos que estiveram aqui, todos os que apresentaram trabalho, que são através dessas investigações que a gente consegue conhecer a realidade do nosso país e, com isso, ajudamos, quanto sociedade médica, propomos ações governamentais para com que a gente possa contribuir mais para a coletividade como um todo. Muito obrigada a todos pela presença e acho que nós tivemos uma tarde muito interessante. Eu acho que foi ótimo, mostrando que a discussão de temas tropicais é extremamente relevante, né, interessante e gigante na prática da Infecto, né? Então, todos de parabéns. Obrigado.